Conversa com meu povo. Um só corpo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A cada domingo a Igreja torna presente na Sagrada Liturgia o único sacrifício de Cristo. Adora esta mesma presença e comunga com Cristo e com os irmãos o mesmo pão da vida. O bispo ou sacerdote que preside a Eucaristia há de fazê-lo consciente de que age na pessoa de Cristo, exercendo um ministério de síntese da vida de oração e da fé de cada comunidade celebrante. Assim se constitui e cresce o corpo místico de Cristo, chamado depois a exercitar o amor a todos no dia a dia da Igreja. O Dia do Senhor a ser celebrado neste final de semana oferece imensa riqueza de conteúdo para a nossa fé e a prática da vida de Igreja, ajudando-nos a edificar a cada dia o caminhar juntos que a Igreja propõe com o tema da sinodalidade e nossa arquidiocese, que quer ser uma igreja de portas abertas, para que nossas cidades se encham de alegria, fruto da presença de Cristo. A liturgia da palavra no terceiro domingo comum começa com a belíssima assembleia realizada após a descoberta do livro da lei, a aliança de Deus com seu povo. Esdras, o sacerdote, e Neemias, governador, estão à frente da multidão. De fato, após as agruras do exílio, ali se constitui de novo um povo, reunido em torno da palavra de Deus. Na praça que fica defronte da porta das águas, diz o texto da Escritura, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. O convite atual é a escuta atenta da palavra de Deus, que nos faz um só corpo. Esta palavra é fonte de alegria. Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, diz a Escritura. Não lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E disse-lhes: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, porque este dia é santo para o nosso Senhor. Não é dia de luto, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Assim, chegaremos a oferecer a nossas cidades e a nosso tempo um dom precioso, que essas cidades se encham de alegria, com o testemunho de unidade do povo de Deus. Os que estão longe ou se afastaram serão atraídos ao perceber que nós nos amamos efetivamente como irmãos. Em torno da Igreja viva, seja superada a tristeza e a maldade. Como a lei da fé e a lei da oração se confirmam, a Igreja nos propõe o texto do apóstolo São Paulo aos Coríntios a respeito do corpo de Cristo que é a Igreja. E nós cantamos muitas vezes assim: nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua Igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Na Igreja, todos os membros do corpo de Cristo são responsáveis uns pelos outros e somos chamados a ir ao encontro daqueles que mais sofrem. São Paulo diz: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. O apelo à unidade se reforça aqui e se estende no convite a que todos os irmãos e irmãs redescubram os dons recebidos e os transformem em contribuição efetiva na edificação da Igreja. A palavra a ser compreendida e praticada é corresponsabilidade. Entretanto, todos nós sabemos que as forças humanas são limitadas. A graça vem do alto para sustentar-nos em tarefa tão exigente. Por isso, é hora de contemplar o plano de Deus
realizado quando o seu Filho amado vem ao mundo e apresenta o seu programa de atuação. Estamos na Sinagoga de Nazaré, acompanhando atentos a descrição acurada feita por São Lucas, para que também nossa época comprove a solidez dos ensinamentos recebidos. Com incrível solenidade, Jesus toma o livro do profeta Isaías e proclama a atualidade da profecia ali realizada. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. Sabemos que o mesmo Espírito Santo nos conduz, e é bom lembrar o rito do sacramento da Crisma, quando recebemos a unção e a imposição das mãos. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Esta unção se espalha na Igreja, transformando-se em missão, com a qual desejamos, conduzidos justamente pelo Espírito, alcançar a todos. Nossa tarefa é anunciar a boa nova. A boa notícia do Evangelho serve para todos e transforma a vida de toda a humanidade. Acolhê-la cada dia como novidade em nossa própria vida poderá dar-nos as forças para comunicá-la. A boa nova há de chegar aos pobres. Cabe à nossa Igreja estender seu olhar e seus braços aos que estão mais distantes, aos excluídos. Aliás, este é o sentido da criação de paróquias e áreas missionárias em nossa arquidiocese. A alegria do Evangelho é para todos e deve vir das periferias para o centro, a fim de contagiar a todos. E as pessoas que estão nas áreas eclesiais mais amadurecidas, centrais, devem ir ao encontro dos mais pobres. Aí existe uma troca de amor. E aí essas experimentarão mais e mais os frutos da ação do Espírito Santo. Haverá sempre uma troca de dons, amor recíproco no único corpo de Cristo. Jesus, ungido pelo Espírito, proclama a libertação dos cativos e dos oprimidos. Nossa fé cristã contribui para a liberdade e a realização das pessoas, em todos os sentidos. Aos cegos de todo tipo é anunciada a recuperação da vista, sinal de que as interpretações fatalistas das enfermidades estavam superadas. A religião não servirá para controlar as pessoas, mas para ampliar seus horizontes com a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Enfim, chegou o ano da graça do Senhor, que nunca mais termina. Com a morte e a ressurreição de Jesus no seu mistério pascal, tudo se faz novo, todos responsáveis uns pelos outros, a edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo, a alegria que nós temos de estabelecer este canal de diálogo, de relacionamento com todos os irmãos e irmãs. E você pode mandar os seus questionamentos, as suas perguntas, e nós vamos buscar juntos as respostas. Primeira pergunta de hoje: várias vezes já ouvi o Padre Ramos falar Nossa Senhora de Nazaré do Desterro e outras vezes Nossa Senhora da Saúde. Qual a nomenclatura correta? Quem faz essa pergunta é Juraci da Marambaia. A paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, ela se chama Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Os títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora das Graças, todos esses títulos de Nossa Senhora, eles são muito importantes. A gente vê Nossa Senhora com amor, então nós podemos chamá-la com vários desses títulos, mas a paróquia se chama Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Pergunta de Emília Jacó, a Sacramenta: como é o processo de elevação de uma área missionária para a paróquia? Emília, o que nós fazemos é preparar uma área, agrupando lideranças, conversando com todos, ajustando as comunidades. Veja só, no último sábado,
eu fui instalar a paróquia de São Francisco Murinim. Já tinha sido constituída como área missionária há 4 anos atrás. E então foi amadurecendo o desejo de que viesse a ser uma paróquia e eu instalei esta paróquia. Então a gente cria uma área missionária que é uma área de missão para estabelecer as estruturas da vida da igreja, fortalecer as lideranças, animar o povo. E depois, naturalmente, aquela área missionária se torna também uma paróquia. É o que tem acontecido em nossa diocese. Nós atualmente estamos com 7 áreas missionárias que já estão em andamento, em funcionamento, e depois, no futuro, certamente essas serão também paróquias. Pergunta de Manuel Veiga, de Belém. Qual a oração correta após a consagração em que o sacerdote apresenta o corpo e sangue de Cristo? É Manuel Veiga, aqui de Belém. Manuel, o que a igreja diz? Na hora que você diz assim, o padre diz, eis o mistério da fé. Então você proclama, é uma beleza, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, ou as outras 2 aclamações. Então, essa é a aclamação depois da consagração. Existe uma devoção de repetir, naquele momento, quando o padre eleva o cálice, eleva o corpo de Cristo, de repetir aquela afirmação de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Isso aqui é devoção, se a pessoa quiser pode fazer, mas o texto litúrgico é a proclamação do mistério da fé. Pergunta de Júlia de Abaetetuba. Há um limite de tempo para um sacerdote fazer um sermão? O Papa, num documento muito bonito que ele fez, ele disse que um sermão bom de domingo deve durar de 8 a 10 minutos. E é muito importante que seja isso. Eu me lembro quando era pároco, quando a liturgia da palavra era maior ou era menor, eu sempre calculava assim, terminar a homilia na meia hora. Se a missa é 7 horas, termina 7h30 a homilia. Então, às vezes tinha um tempo maior, às vezes tinha um tempo mais reduzido. Porque se você tem a liturgia da palavra de meia hora, a liturgia eucarística de meia hora, você suscita uma bela participação no coração do povo. E as pessoas conseguem absorver a mensagem que você traz da palavra de Deus através da pregação. Então, essa é a sugestão que o Papa faz e que eu também faço, que a homilia no domingo dure de 8 a 10 minutos e assim você vai ter o maior proveito da parte do povo de Deus. Vânia Cruz da Pedreira. Por que a liturgia de sábado é a mesma da liturgia de domingo? Vânia, há um costume muito bonito da igreja, que vem também do costume judaico, que o dia seguinte começa ao cair da tarde. E por isso a igreja ampliou para o cumprimento do preceito a possibilidade de meio-dia para a tarde de sábado, celebrar a missa do domingo, à tarde ou à noite, de tal forma que a pessoa cumpre o preceito relativo ao domingo. Então, é um motivo também pastoral e um motivo de que desde sempre a igreja celebrou em vigília a liturgia do dia do Senhor no dia seguinte. Por que há transição de paróquias, de padres entre paróquias? É a pergunta de Rony Dias. Pois é, Rony, nós temos agora mais de 30 mudanças que nós estamos fazendo nesta virada de ano, princípio de ano novo. É interessante como que os sacerdotes vão criando também esse hábito, eles se sentem responsáveis por toda a igreja, não são responsáveis somente por uma paróquia, e eles vão ali com um mandato que é dado pelo bispo e permanecem em torno de 6 anos, alguns às vezes mais, outros menos, mas normalmente a média é de 6 anos. E é tão bom quando eles se sentem responsáveis também por outras tarefas. Nesses dias eu conversava com o padre Glaudemir, ele se despediu da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e tomou posse lá o padre Josimar. E ele me contava que a missa de despedida que fizeram foi de choro,
choro de saudade, choro das pessoas gostando. E ele diz assim, eu descobri o quanto o povo gosta da gente. E é verdade. E ele está assumindo uma nova tarefa, ele vai ser prefeito de estudos no seminário, justamente pela capacidade intelectual que ele tem, ele vai ser prefeito de estudos no seminário. E além disso, primeira vez que eu estou dando essa notícia, ele vai fazer o sermão das 7 palavras nas 3 horas da agonia nesse ano para a nossa arquidiocese. Então a mudança dos padres é para vitalizar a vida da igreja, para que eles se sintam responsáveis junto com o bispo por toda a vida da nossa igreja. Alguma maneira de anular um casamento na igreja? Quem pergunta é Samuel de Ananindeua. Samuel, um casamento que valeu, que teve o valor sacramental, é claro que ele não pode ser anulado. Existe um tribunal da igreja que analisa as situações de casamento, porque você pode ter o quê? Você pode ter um casamento que aconteceu a cerimônia, mas faltaram algumas condições para a validade. Vou dar um exemplo, espero que isso não exista mais hoje, né? O rapaz sabia que a noiva tinha uma bela herança, então ele se casa por causa do dinheiro e não por causa do amor à moça. Então houve um erro de intenção, houve dolo, houve um engano. Então essa pessoa fez uma cerimônia, mas essa cerimônia não valeu. E aí o tribunal da igreja analisa essa situação e declara que aquele casamento não teve valor. Então a pessoa fica livre para uma outra união, mas não se pode anular um casamento válido que tenha realmente se realizado na igreja. Apenas casamentos cuja validade seja questionada quando a pessoa enganou. Então, na hora que você se casa, você depois descobre que aquela pessoa tinha uma série de defeitos que ela escondeu de você. Aí é erro de pessoa também. Como é o processo para se tornar bispo? E por que tem eleição para escolher o Papa e não para ele ser bispo? Marcela Pereira da Terra Firme. Marcela, veja só, quando se vai escolher um bispo, então os bispos da região, por exemplo, nós aqui do Pará, do Amapá, nós damos nomes, e esses nomes de possíveis candidatos a bispo, eles são depois analisados pelo representante do Papa no Brasil. Então não é uma eleição de urna, mas é uma consulta ampla. Muitas pessoas, leigos, sacerdotes, religiosos, dão opinião a respeito daquele eventual candidato. Só depois que ele passa por esse critério é que pode vir a ser eleito, escolhido como bispo. E quem escolhe o bispo é o Papa. Chega ao Papa 3 nomes, uma lista tríplice chega a ele para que ele possa escolher. É sempre que é uma forma de eleição também. Depois, quando o Papa morre ou renuncia, aí os cardeais, que têm função de eleger o Papa, eles se reúnem para fazer esta escolha, essa eleição. Robert dos Santos de Benevides pergunta: pecado mortal tem perdão? Robert, todo pecado tem perdão, desde que você se arrependa. Jesus diz no Evangelho que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? O que é pecar contra o Espírito Santo? É você não querer a graça de Deus. Se você quer a graça de Deus, quer se converter, então tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo chama presunção de salvação. Eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus Cristo, eu me basto. Ou então o outro que diz assim: eu estou desesperado, Jesus não pode me salvar. Então, eu estou fazendo uma coisa dizendo que ele não pode, então estou negando que Jesus Cristo é Senhor e é Filho de Deus. Mas os pecados mortais, se você está arrependido, tem perdão, é claro, a pessoa procura o perdão de Deus no sacramento da penitência. Marilza de Belém: meu marido me largou, sendo assim estou vivendo em pecado? Não, não necessariamente. Uma pessoa que foi largada pelo marido, ela é vítima de uma situação. O fato de ter o marido ido embora não quer dizer que a parte que ficou vive em pecado, a não ser que ela venha depois a criar uma outra união, aí a situação é mais complicada. Mas o fato de ser separado simplesmente não é pecado. A pessoa
não está em pecado pelo fato de ter sido abandonada pelo seu marido. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.